Você não sabe mais o que fazer diante de tantos problemas da vida, não é? Agora, o que fazer para sair dessa situação? O mais garantido é aprender com os erros e acertos de homens e mulheres que viveram muito antes de nós. A Bíblia registra os eventos do passado justamente para nos ensinar sobre o presente. Então, por apenas R$ 59,90 por mês, você pode acessar a Bíblia Comentada com Rodrigo Silva, onde eu estudo a Bíblia semanalmente com quase 7.000 alunos. E, de quebra, você ajuda na construção do Museu de Arqueologia Bíblica do UNASP. Então, quer saber mais? Acesse o link. Eu aguardo você. No canal nosso da IBNU lá, a gente tem um chamado Gog e Magog me deixaram grog. Por quê? Porque a galera ficou tão pirada assim, né? O pessoal tava literalmente viajando na maionese, quase viajando na vodka praticamente, né? Porque o pessoal ouve qualquer coisa que parece uma instabilidade geopolítica, o pessoal já quer apressar o apocalipse para ontem, né? E aí existe uma interpretação, digamos assim, imediatista, assim, que tenta sugerir que a região da Rússia seria esse lugar que aparece no livro de Ezequiel, Gog e Magog, mas assim, isso aí naquele tempo, o Rodrigo pode até falar aqui pra gente, nem existia. Então, naquele tempo qual parte da Rússia ou nenhuma existia? Não, a Rússia até é interessante falar porque na verdade aparece na Bíblia um jogo de palavras dos inimigos, que é a região de Gog e Magog. Certo. No livro de Ezequiel aparece, no livro de Apocalipse também repete. Depois do milênio, o diabo sairá a reunir todas as nações de Gog e Magog. Aí o pessoal faz um artifício entre a palavra Magog como sendo Moscou. Sabe? E fala que vem de Moscou. E Gog seria Mesec. Mesec, Magog e Moscou. Forçar bem a barra. Força muito e fala que é de lá. Na verdade, a escatologia aqui, para quem não sabe... Eu acho que tem a ver com mascar. O cara mascou alguma coisa. O Sayão falou a palavra escatologia aqui para explicar ao pessoal. Na teologia sistemática, nós temos os vários ramos que você dá termos técnicos. Então, quando você estuda, por exemplo, na teologia, a doutrina de Cristo, chama-se cristologia. Tá certo? O que é a cristologia? Se Jesus é Deus, se ele não é Deus, o que é o papel salvífico dele, como é que as naturezas divina e humana comportavam em Jesus, isso é o tema da cristologia. Quando você fala do pecado, hamartiologia, a doutrina do pecado, então são nomes que dão. E entre essas doutrinas tem a doutrina das últimas coisas, que em grego você tem a palavra eschaton, que significa último. Entendi. Então eschaton ou escatologia, a doutrina das últimas coisas. E a escatologia ela é dividida em duas áreas, a escatologia geral e a pessoal. A pessoal é aquela que lida com o que acontece com você depois que você morre. A geral é o fim do mundo, juízo final, volta de Jesus. A escatologia que eu abraço é aquela escatologia mais... que hoje ela não está tão em moda mais, não está mais em voga, que é aquela escatologia que acredita numa volta visível de Jesus, em poder e majestade, etc, etc. Mas a escatologia que está mais comum hoje é uma escatologia que nasceu com Darby, ela é mais recente, que é o dispensacionalismo, né? E o dispensacionalismo ele pegou muita força nos Estados Unidos durante a Guerra Fria, que era amaldiçoar a União Soviética, na época da Guerra Fria, né? De colocar eles como um demônio, exatamente, como o eixo vem de lá. E cada vez a coisa foi pegando mais força, aí vem Tim LaHaye, com o famoso livro que virou filme Deixados para Trás, e muitas igrejas acabaram abandonando aquela escatologia mais tradicional, histórica, que é a que eu ainda defendo, não sei qual a opinião do Sayão nesse sentido, e abraçaram essa escatologia mais que vê o Armagedon agora como sendo uma guerra de União Soviética ligada com China, que vem até Israel, que se alia com os Estados Unidos, e o anticristo como sendo um russo. E aí, agora que vê essa questão lá... Foi o estopim para voltar... Exatamente. Os dois extremos, antes de dar a palavra para o Sayão, que eu vejo, eu até admito que tem opiniões diferentes, eu respeito quem discorda de mim, mas os dois extremos são os seguintes. Por um lado, você pode acabar criando uma teologia de almanaque, um apocalipse de revista Veja, que cada matéria, cada novo presidente é o anticristo, cada papa é o anticristo, cada ditador é o anticristo. E aí, sabe aquela questão de Pedro e o Lobo?
Vem o lobo, vem o lobo. Toda hora falando. O dia que o lobo veio mesmo, ninguém acreditou. Eu temo que vai criar uma coisa sensacionalista. E o outro extremo é também achar, não, o meu senhor tarde vem. Né? Nada é nada. Então, acho que a gente tem que ter um pouco de tempero, ver as coisas acontecendo e tudo mais, e critério. Eu venho de uma tradição religiosa, o adventismo, que ele começou porque um camarada fez justamente esse erro aqui, o Guilherme Miller. Ele juntou com várias pessoas lá e pensou, olha, tem um cálculo profético aqui, Jesus vai voltar. E ali tinha tudo, tinha presbiteriano, tinha batista, tinha conexão cristã. Ele era batista, William Miller. tinha conexão cristã e foi um fiasco. E Jesus não voltou. 1843. Depois voltou para 1844, né? E Jesus não voltou. Então, se tem uma coisa que a gente aprendeu, quem se queima com leite quente assopra até iogurte, é não marcar data para a volta de Jesus, nem indiretamente. É estar preparado para que preparado e desejando que Jesus volte antes de terminar esse podcast. Preparado e desejando que ele volte antes de terminar esse podcast, mas seguir a minha vida normal como se ele fosse demorar 200 anos. Não sei se eu me expressei bem na minha... Não, sim. Tá pronto, mas sem pressa, sem achar toda hora porque aí cai no ridículo. O exemplo que você deu do João Lobo, eu acho que é meio isso. Toda hora é o apocalipse e ninguém mais vai acreditar quando for realmente. Não, mas, Vilela, olha, acho que daí que vê essa história que Deus é brasileiro, né? Porque ele tá sempre atrasado. O pessoal marca e ele não aparece, exatamente. Né? Mas então, esse tipo de raciocínio, ele peca por uma falta de compreensão. Acho que uma das coisas boas que a gente pode fazer, tanto eu, apesar da gente ser de tradição de fé diferente, né? O Rodrigo é um estudioso sério de arqueologia e história, eu também mexo mais com a parte linguística, é que assim, se você não entende o pano de fundo daquele material que foi escrito, você vai cometer o erro de achar que esse negócio aqui tem a ver com o que você está vendo hoje, entendeu? Vou fazer uma comparação meio doida, é confundir sucesso do Duran Duran com Tiririca, né? Não rola, a coisa é tão diferente. E aí a pessoa faz a conexão, a ponte direta. E isso não faz sentido porque, por exemplo, quando se fala de Gog e Magog, primeiro a gente não sabe onde é. Pode ser localizado na Armênia, no território da Turquia. Pode ser localizado. Cravou. Não, que lugar é esse? Nem sabemos se é um lugar real ou se é apenas um codinome. Mais provável que seja, mas se quiser achar referência de onde veio esse codinome, esse lugar é alguma área em torno do Mar Negro. Pode dar Ucrânia, pode dar Armênia, pode dar Rússia, pode dar Turquia. No século XVI, quando os turcos tentaram conquistar Viena, você tem um quadro histórico famoso onde aparece eles dizendo Gog e Magog estão presentes. Então os caras já estavam... E sabiam que eram os turcos, porque eram ali. Então, é uma axologia muito forte. Agora, Ezequiel 38, que traz esse texto, ele vai ser retomado no Apocalipse capítulo 20. E o Apocalipse capítulo 20 fala explicitamente Gog e Magog, vírgula, as nações dos 4 cantos da terra. E tem mais. A galera que pensa sobre isso costuma acreditar no milênio, no 1000 anos de paz. Isso. E no Apocalipse 20, isso é depois do milênio. Exatamente. Então, para quem se diz pré-milenista, não estamos nem sinal de milênio agora, né? E a outra ignorância grande é não entender que muitos textos que a gente chama de textos do fim do mundo está explicando coisa que aconteceu naquele tempo. A gente tem um misto que chama de escatologia inaugurada, realizada, que aconteceu já. Por exemplo, o reino de Deus começa quando? Já começou com a vinda do rei. Exato. Mas ele tem um elemento futuro. O sim e o ainda não, né? O sim e o ainda não. Você tem uma tensão dialética. Assim? É uma expressão teológica. O sim e o ainda não. O sim é que ele já chegou. Ele chegou. Por quê? Porque estabeleceu o reino de Deus. Porque o rei chegou, porque ele chegou vencendo os demônios, chegou curando as pessoas, chegou trazendo a salvação o Espírito Santo e a mudança na vida das pessoas. Mas esse reino tá dentro, ainda não dominou, porque a realidade humana, quando ele se concretizar plenamente, é na segunda vinda de Cristo.